Então é isso que no meio do furdúncio do impeachment a gente esqueceu que também tem a ação no TSE para cancelar a candidatura da Dilma por dinheiro sujo na campanha. Olha que surpresa. Já temos o presidente da UTC que em delação premiada, ela foi solta recentemente, publicada recentemente, falou, olha, tem dinheiro sujo na campanha mesmo. A gente fazia o acordo lá com a Petrobras, tinha esse excedente ia para uma conta lá com o Vacari usava isso e ia para a conta da Dilma. Ele confessou na delação premiada dele que haviam pressões durante o período eleitoral para fazer doações e que as doações foram para a campanha da Dilma, inclusive doações oficiais de várias outras empresas. Isso também foi para a campanha do Haddad, também está denunciado. E também tem aquele conta suíça que apareceu numa mensagem do Marcelo Odebrecht sobre a Dilma. Então, E isso é uma ação que pode cancelar a candidatura da Dilma. Então a candidatura está cancelada, você venceu, então nós temos novas eleições em um prazo de 90 dias. O Michel Temer, ele está querendo criar uma tese, um chuncho, ele está querendo fazer um furdúncio ali, de olha, na verdade eu era o vice-presidente e minhas contas estavam separadas dela. Então vocês cancelam ela e eu assumo, o que está errado. Pela lei não é isso. Mas a gente está no Brasil, então a lei a gente sabe que não é muito relevante dentro dessa discussão. Ele está tentando inventar essa história e pelo jeito não vai colar, mas não se surpreendam se colar também. Tá bem explicado a situação, tá bem provado que tinha dinheiro sujo nas contas dela, nas contas do PT, nas contas de tudo ali. E aí tem que ver se o TSE vai condenar mesmo, porque tem provas, tem tudo mais, mas e daí, sabe? Isso não é garantia de muita coisa. De novo, a gente tá no Brasil. Mas e aí? E se a candidatura dela for cancelada, a gente tem novas eleições em 90 dias. E os candidatos vai saber. O PT provavelmente jogaria o Lula, porque é o que ele queria de qualquer jeito. O PSDB provavelmente colocaria o Aécio, mas o PSDB não tende a ser muito inteligente como um partido da oposição. É um sonho ter o PSDB como oposição, né? Eu queria ter o PSDB de oposição na minha vida. Nossa, ia ser tão fácil a vida. Mas provavelmente, se tiverem alguma inteligência, vai ser o Aécio. O PMDB pode jogar alguém, pode jogar um Temer, pode jogar algum outro. Não se sabe, porque o Temer também tem umas suspeitas ali ao redor, por causa do Zelada que tá preso na Lava Jato, então... Mas eles podem querer colocar o Temer, podem querer colocar outro. E o X da questão aí é que eu acho que a Marina ganha. Eu realmente pensei nisso por um tempo. Aí eu olhei e falei, não, pera. Eu acho que a Marina ganha. Por um motivo. Pelo voto do não Aécio. Porque você teria Aécio, Lula, algum louco do PSOL, não importa. Você teria alguém do PMDB talvez, mas não acho que ia pegar muita atração, porque o PMDB tá muito sujo na coisa. E o Aécio é o candidato forte agora. Então, e naturalmente teria a Marina ali da rede, que na verdade é o PT 2.0. Aí o que acontece? Porque agora tem a fuga de petista pra lá. O Haddad tava querendo ir pra lá. Vocês não me processem por eu dizer que a rede é o PT 2.0. Os petistas estão tudo indo pra lá. E o Flávio Morgenstern já tava falando disso. Fica de olho no rede, porque essa aí é a nova esquerda. Mas você vai ter Aécio. A disputa vai ser Aécio ou qual dos outros socialistas mais socialistas? Porque a gente tem o socialista azul versus os outros. Então pode ser o socialista Lula. Pode ser, mas eu não acho. E vai ter a Marina também, vai ter um louco do PSOL lá e o PMDB. Então a gente vai pensar, bom, a gente vota no PMDB, que é o dane-se, ou escolhe entre os outros dois socialistas. Aí um dos dois vai pro segundo turno. Se for Aécio e Lula, eu acho que a Aécio leva. O problema é se for Aécio e Marina. Aí a gente tem um problema grave. Por quê? Porque se for Aécio e Lula, a gente vai ter uma eleição parecida com o Fernando Henrique Cardoso contra o Lula. Quer dizer, agora... Porque o Lula ele só foi eleito porque ele renunciou à biografia, né? Ele fez aquela carta ao povo brasileiro, que não era o povo brasileiro, era o empresariado. E, nossa, esse vídeo tá pedindo um processo, né? Mas... ele fez a carta ao povo brasileiro e falou, olha, então eu não vou... Lembra aqueles negócios que eu falei? Não, mas é bem isso, vamos fazer uma coisa mais calma. E daí ele foi eleito, humilhou o Serra, que já também não era muita coisa boa, porque também era... É fácil esquecer que o Serra foi exilado na ditadura, que o Aloysio Nunes era o motorista do Marighella. Mas, enfim, essa é a realidade que a gente tem. Esse é o PSDB que a gente tem. Se for Aécio e Lula, o Aécio leva porque o PT já tá muito queimado. Mas não acho que vai ser por uma grande margem, não. Acho que vai ser 60-40 no máximo.
Agora, se a Marina for pro segundo turno, porque a galera pode pensar, não, pera, esquerdas, vamos se unir, esquerda. A gente tem que derrotar o Aécio. Porque é isso que eles vão fazer, a gente tem que derrotar o Aécio. Então a gente tem que colocar qualquer outra esquerda lá, menos o neoliberal privatizador que vai vender... Porque ele vai vender a Amazônia pros Estados Unidos, gente. Ele vai fazer isso. Ele vai fechar todas as universidades privadas, públicas, aliás, você acha? Não, é o Aécio, ele vai fazer isso. Ele vai cancelar o Bolsa Família e criar o Bolsa Bilionário. Porque já não existe o BNDES. Os esquerda vão se juntar ao redor da ideia de derrotar o Aécio. Aí eles vão pensar, dá pra votar no Lula, mas no segundo turno ele perde, então vamos votar na Marina. E se isso acontecer, ela vai pro segundo turno. E se ela for pro segundo turno, o segundo turno vira Aécio ou não Aécio. E aí complica. Porque daí, vocês lembram, tinha uma jumentagem, era uma jumentagem assim, relixante, das várias que aconteceu na eleição, que era a história do voto pelo veto. Eu não estou votando na Dilma, eu estou vetando a Aécio. Teve gente inteligente que caiu nessa. Eu fiquei meio confuso assim, sabe? Tipo, peraí, você comprou no golpe, você caiu no golpe do bilhete premiado mesmo? Tem gente que ainda cai nesse golpe, então. A galera caiu no voto pelo veto. E eles podem cair nessa história. Cara, é Marina, é socialismo, mas é diferente. É um socialismo mais verde. Olha que bonito. Não vota no Aécio, não vota no Aécio porque ele é fascista. E aí eu acho que a Marina ganha. Então, só pra vocês terem noção dessa situação que pode estar se armando. Eu quero estar errado. Eu quero muito estar errado. Mas eu sentei e pensei e falei, putz, isso é um problema. Porque o Aécio... ele não é bom. O PSDB já é um problema. Então, sei lá, é o que eu tô pensando. O mais louco ainda seria se a gente conseguisse um segundo turno de Lula e Marina. Aí seria muito louco, mas eu acho que isso é muito improvável. Vai ser Aécio contra outro. Como eu falei, o meu problema, a questão que eu tô pensando é onde que a esquerda vai se consolidar. Aí vamos ver o que acontece. Eu acho mais provável que seja um segundo turno de Aécio e Lula, mas... Essa coisa me tirou o sono um pouquinho de pensar que a Marina pode vencer. Aí sim que a gente vai pra modo 100% Argentina, porque daí não tem jeito. Nossa senhora. Mas a candidatura da Dilma pode ser cancelada. Isso causaria novas eleições. E aí a gente vê o que acontece. E isto pode acontecer. A Dilma tem agora mais alguns dias para se defender a partir do dia que eu lançar esse vídeo. Ela tem mais alguns diazinhos. Ela tem 7 dias a partir do prazo que foi dado. Então ela tem até dia 13 para apresentar uma defesa. Eles vão apresentar uma defesa desse tamanho aqui de pura abobrinha. Vai demorar um tempo para ler. Eles vão enrolar e tudo mais. Mas pode acontecer. E eu diria que o caso para cancelar a candidatura é um caso muito melhor do que o caso do impeachment, pensando assim de maneira jurídica. Posso estar errado, mas essa é a minha opinião. Enfim, só pensando nisso e isso me deixou um pouco preocupado. Só jogando isso no ar assim. Tchau, tchau.